A alienação parental, como ela foi concebida e hoje é reconhecida e tratada, inclusive pela lei e, portanto, também no judiciário, justamente na grande maioria dos casos, ela aparece como forma de vingança. É programar uma criança para odiar. Mais ou menos é isso. É buscar que se afaste, que se desconstrua a imagem, normalmente, de um dos pais. Isso, de modo geral, é feito de um pai com relação ao outro, mas também pode haver alienação parental entre com relação à avó, tio, ou por parte deles com relação a pai e mãe. Ou seja, mas é tentar romper o vínculo de convivência e fazer a criança deixar de gostar de alguém com quem ela convive, pai, a mãe, a avó. Isso é alienação parental. Em 1906, Freud, numa palestra sobre a psicanálise e os resultados dos fatos nos processos judiciais, já abordou esse assunto da importância da prova clínica sobre isto. Então, hoje nós temos uma preocupação bastante grande, por exemplo, o nosso depoimento sem dano, que era na vara da infância e juventude, hoje já está nas varas criminais, para subsidiar o juiz com profissionais da área técnica para avaliar o adolescente, a criança, o acompanhamento familiar, não só nos laudos, mas também nos depoimentos. Porque a alienação parental é algo mais ou menos novo, ao menos em termos legais, porque é algo que sempre existiu, né? Mais ou menos recente, e ainda há um despreparo muito severo, sabe? Eu acho que há uma responsabilidade, às vezes, muito grande dos profissionais que dão um laudo dizendo que há indícios de abuso, sem nunca ter chamado o alegado, o abusador, que isso é indispensável que seja feito, ao menos chamado, porque se ele não quiser vir, então uma coisa, né, já há um indício maior que de fato algo aconteceu. Mas acho que precisa haver assim, essa qualificação dos peritos, porque assim, o que o juiz faz? O juiz tem que fazer uso desta prova. O juiz não é um técnico para saber. Então, no momento que há necessidade de fazer alguma perícia, algum laudo, essas pessoas são os que trazem os subsídios para o juiz. Dentro desse contexto, no estudo da falsificação da lembrança, há algumas pessoas, né, que são mais suscetíveis à falsificação da recordação, como aquelas que sofreram algum traumatismo, enfim. E nesse contexto, as crianças elas se mostram como mais suscetíveis à indução. Primeiramente, por quê? Porque as respostas das crianças aos questionamentos dos adultos, isso não sou eu que estou dizendo, os estudos sobre a psicologia do testemunho infantil é que apontam que as respostas das crianças elas são sempre tendentes a agradar o adulto entrevistador. Então, no momento que a criança ela é questionada, ela tem essa capacidade de captar a expectativa do adulto entrevistador. Então, ela vai responder conforme aquilo que o adulto quer ouvir. Quando é feito essa denúncia de abuso sexual, como é que vai se descobrir se é verdade ou não? Sabe? O que precisa é toda essa avaliação ser feita imediatamente após. Não dá para demorar muito tempo, porque quanto mais tempo demora, mais a criança, sabe, constrói ou fantasia aquele fato e mais ela está alvo, sabe, da influência do alienador, que acaba repetindo que ela tem que dizer aquelas coisas, e o resultado é surpreendente, porque muitas vezes os técnicos, né, os que fazem avaliações psicossociais, não conseguem dizer se houve abuso ou não houve abuso. O abusado, isso é muito importante, essa valoração também é fundamental. E a prova clínica, que é que o juiz vai se valer de um perito capaz de avaliar, de trazer as nuances daquele caso, para avaliar não só no caso de abuso, porque o abuso pode ser abuso sexual e pode ser um abuso emocional, né? No caso da alienação parental. Então, nem sempre é uma imputação, uma desqualificação que o alienante pratica com relação ao genitor alienado ou ao parente alienado, digamos assim, nem sempre é uma acusação sexual. Pode, às vezes, ser uma desqualificação da imagem no seu dia a dia que leva a criança, o adolescente, a praticar o repúdio ao familiar
quer dizer, já impedindo aquele exercício do convívio familiar, que é um direito fundamental. Então, nessa questão, o laudo clínico é de singular importância para o juiz. Bom, dentro desses mecanismos usados, essas ferramentas usadas para afastar, sabe, às vezes são impedir visita, se mudar de cidade, sabe, negar o contato. Agora, às vezes é usado uma ferramenta horrível, né, para se ter um resultado imediato, é a alegação de abuso sexual. Porque assim, como é que se consegue romper um vínculo de convivência, por exemplo, de um pai com um filho, uma filha? Se alega abuso sexual, se concede um laudo, sabe, vai para o juiz, o que o juiz faz? Suspende as visitas. Então, aquele alienador consegue o que ele quer de uma maneira muito imediata. Só que esta alegação falsa do abuso tem um efeito assim, muito perverso. Em primeiro lugar, porque a criança, sabe, acaba sendo convencida de que determinados fatos aconteceram e ela acaba repetindo aquilo de uma maneira reiterada durante muito tempo. O tempo da criança é diferente do tempo do adulto e ela acaba se convencendo que, de fato, isso aconteceu. Então, os efeitos dessa falsa acusação são tão severos como se tivesse havido uma denúncia, uma ocorrência, um episódio de abuso. Então, às vezes, as pessoas têm que se darem conta que aquele ódio, aquele ressentimento, sabe, que leva à busca de vingança, então, não quer a mim, também não vai levar aos filhos, sabe, tem esses efeitos terríveis. Para nós falarmos em situações corriqueiras, não é, de alienação parental, a mais comum que a gente pode encontrar até não é essa de falsas acusações, não é? Mas é aquele caso típico, o genitor que não é o guardião visita, né? E lá no seu final de semana de visita ele liga para a mãe, vamos imaginar sendo a mãe a guardiã, e a mãe diz não, hoje o Joãozinho não poderá visitar porque ele está com dor de barriga. E aí o pai então, ok, eu não vou visitá-lo, nós depois compensamos o final de semana. O pai não aparece porque a mãe disse que o filho não poderia. E aí a mãe chega para a criança e diz, viu, o teu pai não veio te visitar. Teu pai não veio te visitar porque ele está com a namorada, ele não gosta mais de nós. Outro caso de alienação parental é quando, porque tudo corre, né, em função dessa campanha que se faz para denegrir a imagem de um dos familiares. Então, geralmente a gente acaba verificando isso nas situações em que um dos dois do par, né, dos cônjuges, não se apresentam satisfeitos com o fim da relação conjugal. Então a gente encontra esse problema, a criança passa a apresentar inclusive problemas na escola, no trato social, na vida de relação, né? Então geralmente começam a aparecer os indícios da alienação nessas questões de visitas. Outra forma corriqueira de se enxergar um caso de início, pelo menos, de alienação parental, é essa conversa diária que o genitor que está com a guarda, com mais convívio com a criança, faz, mostrando, veja como a mãe está sofrendo. A mãe está sofrendo assim porque o pai nos deixou. Tu não vai ter festa de aniversário esse ano porque o pai só está pagando um valor de pensão que não é suficiente para eu te dar uma festa de aniversário. Enquanto isso, teu pai tá viajando com a namorada. Então é uma forma de tentar fazer a criança, o filho, acreditar que ele não está mais sendo amado, né? E quando a gente fala em alienação, e por isso que hoje a gente pode dizer que, eu ouso dizer que hoje é um problema de saúde pública, né? Porque é tão sério, não escolhe classe social, é um problema que qualquer um de nós consegue identificar num caso de desenlace de uma relação entre cônjuges, entre companheiros, e cabe a nós, né, não apenas a quem é advogado, quem é professor universitário, identificar se o nosso familiar está fazendo isso, porque o maior prejudicado nessa história é a criança. O projeto de lei originário da Lei da Alienação Parental, que, aliás, ele foi redigido por um magistrado que era vítima de alienação parental, né? Eu não conseguia ver a filha, ele estava prevista a criminalização, né, da alienação parental. Só que no Congresso, até foi uma iniciativa da relatora, que era a Maria do Rosário, a relatora, ela tirou até por um acordo de bancadas para bem de a lei ser aprovada. O
porque existe uma tendência, que eu não sei nem se boa ou não, mas a tal do direito penal mínimo, da intervenção mínima do Estado, sabe? Não adianta criminalizar esses fatos. Então, sabe, voltar atrás agora nesse projeto acho que vai ser um pouco mais difícil, sabe? Porque se conseguir assim, dar efetividade à lei, sabe, que a lei prevê mecanismos, prevê punições que não sejam na área penal, sabe, mas talvez assim punições mais severas, até o perder a guarda do filho, né, daquele por parte do alienador.